Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Gêmeos, leitura que também pode ser associada ao ascendente lunar ou Vênus. Vou começar, Gêmeos, pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Gêmeos, por mais que exista da sua parte uma questão de querer resolver as coisas de maneira imediata, de querer se posicionar, não que se posicionar seja errado, mas aqui vai pedir muito equilíbrio nesse momento, vai pedir muita maturidade, vai pedir para que você contenha os seus próprios impulsos, porque o equilíbrio ele precisa ser mantido em uma situação, ou principalmente nas situações que vão vir, que serão geradas aqui nesse período. E se você se deixar levar, por exemplo, por um impulso, ou de repente alguém está te provocando e você reage àquela provocação, pode ser que sair desse equilíbrio, em vez de te ajudar a prosperar, a progredir, ou a conseguir liderar, ou a conseguir lucrar, seja o que for, que você considere uma coisa boa para si, em vez de você ter esse resultado bom, você pode vir a ter muitos problemas. As coisas elas podem sair fora de controle, o ambiente por si só pode se tornar um ambiente mais conflituoso. Então essa é uma energia que ela pede realmente equilíbrio para todas as situações, seja tanto na sua relação com o outro, quanto também nas suas tarefas, nas suas responsabilidades, nos seus compromissos que você tem, seja com o outro ou seja com o ambiente aqui. Não é momento, por exemplo, de nenhuma atitude radical, mas sim de uma atitude mais consciente. Energia complementar. A energia complementar, ela vem falando sobre o que pode vir a te acrescentar em termos de melhora, mas também o que você deve ali ter uma certa cautela para que isso não gere tanto um conflito interno em você, Gêmeos, quanto também crie qualquer tipo de situação envolvendo uma outra pessoa. Primeiro eu vou falar sobre a energia do duelo que saiu aqui. Então, você pode estar se deparando aqui com uma pessoa que vocês podem ter opiniões diferentes sobre um assunto, e tudo bem. Vocês podem ter uma forma diferente de lidar com a situação, e tudo bem. Só que a questão é que constantemente você... Não é só uma questão de opinião diferente, é uma questão de confronto. Vocês podem estar lidando com alguém que fica constantemente te confrontando. Às vezes você está em paz, essa pessoa vem, né, e dá aquela cutucada. Às vezes você está evitando a pessoa, essa pessoa fica indo atrás, essa pessoa fica procurando. Então, no momento que você resolve ali manter, né, os pés no chão, manter o equilíbrio, você pode se deparar com uma pessoa que está constantemente tentando criar uma confusão, caçando uma briga, uma pessoa que fica constantemente entrando em certos duelos. E você pode sentir que isso vai começar a te atrapalhar em tudo aquilo que você está tentando ali desenvolver, né? Então, aqui é uma energia que fala sobre criatividade. Por mais que eu falando sobre música, né, é uma energia que fala assim, sobre
você compor, criar algo, sobre você trazer uma solução para um problema, vamos dizer assim. Então, no momento que você estiver ali fazendo algo por si, você vai perceber que essa pessoa ela sempre vem ali com uma energia de muito confronto. E essa pessoa pode levar você a se aliar com outras ou a formar pontes aqui, né, que seria mais assim, criar um espaço de confiança, né? Então, essa pessoa, ela fica, por exemplo, discutindo com você, ela acaba te levando para uma outra pessoa. É um ambiente de trabalho que é muito complexo, de tanto confronto que tem ali, isso acaba te empurrando para um outro ambiente de trabalho. De alguma forma, o confronto, o duelo que está sendo criado aqui, está te levando por um caminho mais seguro. É como se tivesse te conectando com uma outra pessoa, te aliando com uma outra pessoa de alguma forma, que é uma pessoa que, se vocês tiverem diferenças, opiniões diferentes, é uma pessoa que te respeita e ela te dá base. Então, o que essa pessoa ela condena, ou ela impõe, ou ela confronta, ou ela tenta dominar, essa outra energia fala: bom, Gêmeos é assim, eu respeito. Gêmeos é assim, tudo bem. Gêmeos age assim, tudo bem. É claro que não é uma energia omissa, mas é uma energia que talvez seja mais madura. É uma energia que te permite ficar mais em equilíbrio. Seja o que for, ou quem for, para quem você esteja sendo levado ou levada, é um caminho mais seguro. Né? Às vezes você trabalha em sociedade, muito confronto com o sócio constantemente, parece que está sempre numa disputa. E aí isso vai te abrir portas para uma sociedade melhor. Energia do alerta. Energia do alerta vem falando sobre finanças. Então, ter uma atenção com como você investe seu dinheiro, né? Ter uma cautela aí com golpes, né? Sempre procurar não... Tudo que vier, principalmente às vezes ali por rede social, por mensagem, que está solicitando que você dê algum valor, procure o seu banco, ou ligue no seu banco, peça informação para você não acabar caindo em golpes, perdendo dinheiro aqui. Mas está pedindo para você ter uma cautela com isso. Essa energia ela também não vai falar só sobre essa questão, mas sobre emoções profundas aqui. Então, cuidado para não se deixar levar ao limite de uma situação que já se tornou uma coisa constrangedora para você. Energia espiritual. Fala sobre transformação. A tendência é que as coisas venham a mudar para vocês em sentido espiritual. Por mais que você tenha seu segmento, a maneira como você vai se sentir espiritualmente, ela muda daqui para frente. A visão que você tem, a maneira como você se sente, a maneira como você quer prosseguir daqui para frente, não vai permanecer o mesmo. Existe uma mudança importante aqui. Qual que está sendo a percepção das pessoas em relação a você, Gêmeos? As pessoas, elas sentem que você nunca fica parado ou parada na mesma coisa. Eles sempre estão vendo vocês em constante mudança. Então, podem sempre estar notando, por exemplo, uma mudança de cenário, uma mudança de visual, uma mudança de atitude,
né? Ou que sempre existe ali um progresso que você está tendo. Aqui não é uma visão onde as pessoas falam, nossa, eles sempre são os mesmos, eles sempre estão repetindo coisas. Não. Aqui eles sempre estão enxergando mudanças acontecendo sempre que eles têm a possibilidade de interagir com vocês. Também pode falar de jovialidade e de eles sentirem que sempre há uma chance de ter uma boa conversa com você, porque de alguma maneira você sempre está disponível ali. Energia psicológica. Tem alguma questão que você não está olhando com aquele senso justo, alguma coisa que você não está enxergando com certa racionalidade. Cuidado com o ego, gente. Cuidado com essa coisa de achar que só o que você pensa é válido numa situação. Principalmente se houver um grupo, ou se houver outras pessoas envolvidas. Porque aqui às vezes é assim, eu não estou conseguindo calcular as coisas, eu não estou conseguindo refletir em relação às coisas. E às vezes, quando eu vou me expressar, eu acabo me expressando de uma forma grosseira e isso cria duelo no meu ambiente. Sabe quando às vezes a gente responde a alguém de uma certa forma e na nossa cabeça foi uma resposta normal, mas talvez para a sensibilidade daquela pessoa foi algo agressivo. Então, dependendo, é claro, do ambiente, você tem que ser maduro e madura aqui. Realmente aqui tem alguma coisa como se você não tivesse muito racional sobre as coisas. Energia emocional. Fala sobre paixão, desejos, criatividade, né? Então tudo envolvendo ali a parte emocional. Mas agora eu entendi por que não tem tanta razão aqui. Alguns podem querer a todo custo obter uma vitória numa situação. E por querer obter essa vitória, acaba não pesando os pós e os contras. Na verdade, acaba até agindo por impulso. Outros podem estar tão apaixonados por alguém, por uma causa, por uma situação, pelo poder que tem sobre algo, que não está conseguindo enxergar a realidade por si só. Não está conseguindo refletir sobre o que está acontecendo, não está conseguindo se dar conta do que está acontecendo. Aqui é uma energia. Sabe quando fala assim, quando a gente se apaixona, a gente perde a razão? É basicamente isso. Alguém está perdendo a razão aqui. Porque está se deixando levar pelos instintos, pelo sentimento, pela intensidade. Por isso que a energia ela pede equilíbrio, porque intensidade demais pode ser um problema aqui no momento. Energia do alerta. Cuidado para não regredir. Cuidado para não repetir erros ou hábitos aqui, né, em relação à parte financeira ou em relação a outras situações que você já tenha passado financeiramente, porque é exatamente isso que pode te custar algo, né? Seja prejuízo, seja seu trabalho. Energia espiritual. Energia espiritual vem falando sobre um encerramento de ciclo para dar início a outro. Então aqui a energia ela está, né, bastante em comunhão. Porque fala necessariamente sobre você começando uma nova etapa na sua vida espiritualmente falando. Pode ser um novo ambiente, pode ser uma nova forma de
sentir e expressar a sua espiritualidade, pode ser uma nova forma de trabalho, pode ser que você esteja ingressando em algo novo, você está começando algo aqui, mas que vai ser de extrema importância para a sua evolução, para o seu crescimento. Como que você está lidando com as pessoas do seu entorno? Fala sobre companheirismo, parceria. Você tem educação, você é sociável, você procura realmente ali se conectar com o outro. E eu diria assim, Gêmeos, as suas conexões nesse período, elas não serão conexões, eu diria assim, por conveniência, por interesse. Essas conexões que você vai estar criando com o outro, se trata muito de sentir assim, intelectualidade, espiritualidade, estado emocional. Então, para você chegar a um ponto de se abrir com alguém, para você chegar ao ponto de ter uma amizade com alguém, você precisa sentir que esses 3 pontos estão em conexão. Então você precisa sentir conexão intelectual com essa pessoa, emocional e espiritual. Caso contrário, você vai ficar distante ou até que você converse com determinada pessoa, você não vai deixar criar intimidades ou laços aqui. Como que você está lidando com a questão psicológica aqui? Fala sobre inseguranças, fantasias. Lembra que eu falei que você não está sendo nada racional, que você está se deixando levar por paixões. Existe um pensamento ilusório aqui. Algo que está sendo sonhado ou fantasiado, mas que você precisa ter um plano de estratégia. Precisa ter um plano melhor. Às vezes você tem uma ideia na mente, tudo bem. Só que você precisa criar um plano base, um plano que deixe você seguro ou segura dos próximos passos que você vai tomar. Como que você lida com a questão emocional? Fala sobre conquista. Às vezes você se deixa levar pela paixão e às vezes você dá uma segurada, né? Por exemplo, eu me jogo na situação, mas daqui a pouco eu paro para pensar, mas a intensidade ela tá maior. É como se você sentisse que quanto mais você demonstrar, mais retorno ou mais florescimento você vai ter, seja em qual for a situação. Como que você está lidando com a questão do alerta? Pede para que você se afaste emocionalmente de algo. É interessante porque, assim, se tratando da parte financeira, talvez você precise se afastar, pode haver um apego emocional, ou se você às vezes trabalha há muitos anos com alguém, talvez chegou o momento de você se afastar emocionalmente disso para que você comece a ter mais dinheiro. Ou você precisa desapegar talvez de uma instituição, de algo e começar a planejar para um outro sentido. Eu vou citar um exemplo para vocês entenderem do que de fato é essa energia. Vamos dizer que você cursa uma faculdade que o valor dela é 2.000. Só que devido às condições na qual você se encontra, você não consegue arcar com esse custo. Só que você está muito apegado ou apegado ao método de ensino dessa instituição, ou você tem uma visão ali que se você se formar nessa instituição, nunca vai te faltar trabalho, você vai ser melhor profissionalmente requisitado e tal. Só que você não tem como pagar. E aí você tem uma escolha, ou você tranca
ou você cancela, alguma coisa você precisa fazer, só que você está bem no finalzinho de concluir o seu curso. E aí, às vezes, você tem que se afastar emocionalmente dessa ideia de achar que se você talvez ir para uma instituição onde o valor é menor, que isso vai tirar o reconhecimento que você pode ter futuramente no sentido profissional. Sendo que não. Tá? Sendo que não. Então, às vezes, você tem uma ilusão na sua cabeça que você acha assim, se eu me formar em tal, eu vou ser escolhido diante a outras pessoas, então você se joga, você força a barra com você, e na verdade, tudo que você estava vivenciando ali naquele espaço, ou com aquelas pessoas, era sempre um duelo, sempre uma competição, sempre um forçar para tentar se manter nas coisas. E de repente, quando você permite que as coisas fluam de uma maneira sutil e tem uma visão ali sem um certo ego, você vai para ambientes e para espaços, Gêmeos, aonde você constrói coisas melhores, sólidas, seguras, onde você consegue manter as coisas aqui também. Às vezes você tem um ambiente de amizade que só te atrapalha em termos de prosperidade, e você às vezes precisa se afastar desse ambiente para conseguir ter um ambiente mais saudável para você. Ninguém consegue crescer, se relacionar com pessoas que não têm não têm o mesmo objetivo de vida. Né? O mesmo objetivo de vida. Sempre vai ficar entrando em conflito. Energia, como que você está lidando com a questão espiritual? Fala sobre prosperidade, você ouvindo, né? Prosperidade assim, você prosperando espiritualmente, você conseguindo se conectar com o espiritual, você recebendo mensagens de familiares que já partiram, né? Seus entes queridos, como se eles estivessem te orientando e também te dando boas novas. Me fala muito de eles transmitindo através ali de mensagens, intuição, sonho, como se algo novo fosse acontecer na sua vida e eles estão felizes com isso. Né? Mas ainda que aconteça uma coisa nova, lembre-se, tem alguma coisa que você precisa se afastar e tem algum pensamento que você está fantasiando que você precisa se conectar disso. Ok? Certo. Vamos para os signos. Vamos lá. Na parte externa, eu tenho energia de Gêmeos, assim como vocês. Vocês podem sentir uma melhor conexão nesse período. Sentir que vocês estão muito parecidos em termos de gosto. Sabe quando um fala uma coisa ou te convida para fazer alguma coisa e você estava exatamente pensando sobre aquilo? Então vocês vão sentir, assim, às vezes até uma sensação de telepatia. Fala sobre boas conexões, mas também fala que pode ser uma relação, uma amizade, seja o que for, se vocês são, por exemplo, irmãos, família, vocês podem estar sendo julgados por alguém ou por um grupo familiar, um grupo de trabalho. Tá? Pode ter pessoas apontando situações ali ou questionando suas escolhas. Na parte mental, eu tenho Áries não. Eu tenho Libra, Aquário. Libra e Aquário é uma energia onde antes havia muita conexão entre vocês. Vocês se entendiam do jeito, da sua forma. Só que você não sente mais que vocês pensam igual, ou vocês não estão sentindo mais que essa energia ela pensa quando ela vai ou quando ele vai falar alguma coisa, porque às vezes você considera os comentários deles, ou podem ser comentários preconceituosos, ou podem ser comentários que você fala, nossa, a pessoa foi muito infeliz, né, nisso que eles disseram. Então isso pode fazer com que você fique evitando eles de alguma forma. Ou pode ser o inverso também, tá bom? Também tenho a energia de Câncer e Peixes. Fala sobre tudo sendo levado de uma forma muito, muito direta, né? Aqui assim,
Um fala uma coisa, outro expressa uma coisa, e isso é levado para o coração, né? Uma energia que vai falar sobre trocas de sentimento, mas também sobre sonhos, planos. E eu diria assim que também é uma energia que fantasia demais as coisas ou idealiza demais as coisas aqui. Mas tá tudo bem. Na parte sentimental não tenho nenhum signo. Na parte de alerta, eu tenho Touro. Então é como se você estivesse tentando ajudar a energia de Touro, ou tentando melhorar alguma coisa que você está dizendo. Só que você sempre sente que eles estão repetindo algum tipo de ciclo. É como se você ficasse ali numa tentativa de tentar proteger Touro, ou de tentar ajudar Touro, só que eles sempre estão fazendo a mesma coisa. Então chega um momento que você começa a pensar na possibilidade de seguir afastado deles. Como se você não quisesse lidar com aquilo. Pode haver discussões, enfrentamentos com a energia de Capricórnio e Sagitário aqui. Vocês podem ter a energia de Áries como alguém que está tentando te encantar, alguém que está tentando chamar sua atenção de uma forma para demonstrar aquilo que sente. Mas assim, eu realmente sinto aqui que algumas decisões você vai precisar tomar, senão você não vai conseguir manter o equilíbrio. E na parte ali espiritual, eu tenho energia de Aquário, Leão, Touro, Escorpião. Pode se tratar dessas pessoas que partiram, né, da sua família, que estão animados com a nova novidade, com a nova oportunidade, com a nova novidade que chega ali no ambiente familiar. Então é como se eles dissessem: estamos orgulhosos de vocês. Fala também sobre sonhos, coisas que estão sendo reveladas dessas energias para vocês. Tudo bem? Também podem ser energias na qual você se sente mais familiarizado, mas em questão da energia de Aquário aqui, né, que fala muito sobre, às vezes, tendo um comentário infeliz, alguma coisa que faz com que você queira de alguma forma se afastar, ainda que exista esse desejo, vocês têm algum tipo de conexão aqui, ou algum tipo de vínculo. E talvez seja isso que seja desafiador para um afastamento definitivo, vamos colocar assim. Então é isso, gêmeos. É isso que eu tenho para vocês por momento. Falo com vocês na próxima leitura. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.